Começamos hoje, propriamente, o estudo do Apocalipse, versículo por versículo. A nossa intenção não é fazer uma exegese aprofundada, como é própria de um estudo crítico, de um estudo exegético, científico, mas, à luz da Palavra de Deus e também levando em conta o pensamento da Igreja e de muitos autores consagrados, possibilitar àqueles que nos assistem um conhecimento, uma explicação, o quanto possível, séria e profunda, de cada versículo do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. A primeira palavra do Apocalipse é exatamente Apocalipse. Palavra que traduzida significa revelação. Revelação não é, em primeiro lugar e propriamente, a predição de acontecimentos futuros. Não. É, antes de tudo, manifestação de ordens divinas em forma de advertência, de ameaça e de promessa. Deus revela. Na verdade, é Deus quem se revela. Se trata de revelação que vem de Deus, não se pode distinguir em Deus o mistério do que Ele diz para cada um de nós, do mistério que Ele fez e fará, e do mistério que é Ele mesmo. E tudo isso, quando é dado a conhecer, é propriamente uma revelação. Tirou-se o véu, tirou-se aquela realidade que antes tornava o que estava do outro lado escondido, não claro. Então, a intenção do autor do livro, o autor em instância última é Deus. Não é tanto São João que nos revela, mas é Deus quem revela, por meio do anjo, ao seu servo João. É o que eu tinha a dizer sobre a palavra revelação. Próximo. Quem são esses servos de que fala o primeiro versículo? A expressão servos, no próprio Apocalipse de São João, diz respeito aos profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, e essa expressão também se aplica a cada um de nós. Os servos são os profetas, os servos são todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus Cristo. Vamos ver isto no capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Reparem que um versículo ajuda a entendermos o outro. A expressão que não é precisa no primeiro versículo, aqui já conseguimos explicar o seu sentido. Quem são esses servos? Os profetas. Pulemos para o capítulo 11, versículo 18. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Reparem que no versículo 18 já temos uma novidade. Não apenas os profetas, mas os santos. Um versículo ajudando a compreender o outro. E finalmente, capítulo 22, versículo 6, ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras.
E o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Então, esses servos do versículo 1 são os profetas e também os cristãos. Vamos ao capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícias e comer carne imolada aos ídolos. Os servos aqui são todos os cristãos. Depois, capítulo 7, versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Depois, capítulo 19, versículos 2 e 5. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Pulemos agora para o versículo 5. Do trono saiu uma voz que dizia: cantai ao nosso Deus, vós todos seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Voltemos agora para o capítulo 1, versículo 1. Está explicada essa expressão, seus servos. Quem são eles? Os profetas e todos os cristãos. Agora prestem atenção na expressão no primeiro versículo, o que deve acontecer em breve. Na ótica de Deus, todo o futuro é breve. Cuidado aqui para não utilizarmos categorias humanas para interpretarmos expressões que são do próprio Deus. Lembram da expressão que para Deus 1000 anos são como um dia que passou? Então, cuidado para não induzirmos a nós mesmos e aos demais, achando que esse em breve é para o ano de 2012, é para o ano 2000 que já passou, é para o fim da semana que vem, é para um breve que talvez esteja circunscrito na nossa aventura humana, isto é, o mundo vai acabar antes de eu morrer. Não. Na ótica de Deus, se o mundo vai acabar daqui a 2 bilhões de anos, isso para Deus é breve. Não, Dom José, mas é muito tempo. Muito tempo para nós, que não vamos viver mais do que 100 anos. Mas Deus é o Senhor do tempo, lembrem-se disso. Deus é eterno. Para Ele, qualquer tempo, bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de anos, para Ele é como um segundo. Ah, Dom José, mas não entra na minha cabeça isso. Certo? E não deve entrar mesmo. Porque nós julgamos de acordo com os critérios limitados que nós temos. Esse breve significa simplesmente é rápido, é a qualquer momento, é instantâneo. O que instantâneo significa para nós? É rapidíssimo, é logo, está na iminência de acontecer. Eis que eu venho em breve. Aliás, o livro do Apocalipse, no capítulo 22, termina com essa advertência. Vejamos o que diz, capítulo 22, versículo 20. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém? Vem, Senhor Jesus. Eu venho depressa. Cuidado, essa expressão é dita por Deus. E o depressa para Deus não é o depressa para nós. Isso é tão importante, amados. E às vezes a gente quer que Deus faça a justiça depressa, não é?
quanta violência, quanta corrupção, quanta injustiça, quanta fome, quanta miséria. Senhor, faça justiça depressa. Quem disse que Deus não faz? Só que o depressa, no meu entendimento, devia ser logo, agora, amanhã, ou até no final do mês, ou no final do ano, porque eu não aguento mais. Os tempos de Deus não são os nossos. Deus é eterno e tem uma visão de tempo, de futuro, dos acontecimentos, bem diferente dos nossos. São critérios dele. Vamos dar uma olhadinha rapidamente na segunda carta de São Pedro. Essa frase, eu queria até que vocês lessem bastante, a ponto até de decorá-la. 2 Pedro 3, 8. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso na nossa cabeça, humanamente falando, apenas pela razão, é inconcebível. É inconcebível imaginar 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Agora voltem a Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Com um olhar clínico, com um olhar de precisão cirúrgica, deem uma olhada no verbo dever. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Deve. Essa expressão para um desavisado pode significar: então tudo já estava escrito nas estrelas. Então tudo que vai acontecer já estava programado. Se deve acontecer, onde é que fica a nossa liberdade? Onde é que fica a nossa autonomia? Se Deus já determinou que tudo o que vai acontecer já devia acontecer, então quer dizer que no mundo não há espaço para a nossa liberdade? Não é assim que se interpreta esse verbo. O verbo dever, deve, assinala o plano divino da salvação, imutável e apto a vencer todas as resistências e proporcionar consolo e segurança na aflição. Deus Todo-Poderoso, enquanto onisciente, sabe de tudo o que aconteceu, que acontece e que vai acontecer. No seu plano, tudo está pré-determinado no sentido, Deus sabe de cada coisa, de cada pessoa, de cada circunstância, de cada contexto, de cada detalhe da história. Mas isso não significa dizer que ele viola, que ele ignora a liberdade do homem. Conhece o que vamos livremente fazer, ou dizer, ou deixar de fazer. Não obstante, o seu plano misterioso já é do conhecimento dele. Cada acontecimento da história, até o último instante da nossa aventura aqui na Terra, são do conhecimento de Deus, incluindo a liberdade de todos os seres humanos. E é esse conjunto misterioso, complexo, do uso e do abuso das liberdades de todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os lugares do planeta Terra, que constituem, num misterioso plano da providência divina, a aventura humana que está sob a chancela, sob o poder, sob o domínio de Deus Todo-Poderoso. Deve, portanto, deve acontecer, não significa dizer que qualquer fatalidade, qualquer desgraça que venha a acontecer, é porque tinha de acontecer. Deus já havia determinado contra a nossa vontade, prescindindo da nossa liberdade. Essa não é a visão correta da história. Deve acontecer no sentido, Deus, no seu conhecimento infinito, na sua ciência eterna, que sabe de todas as coisas, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro,
constata: a história já é do conhecimento, já é do domínio, está sob a chancela, os auspícios de Deus Todo-Poderoso. Então eu peço encarecidamente que esse verbo não leve vocês a interpretações precipitadas de um fatalismo do tipo: está tudo escrito nas estrelas, não podemos fazer absolutamente nada para modificar a história, o que não é verdade. A nossa liberdade é capaz de modificar radicalmente a nossa história pessoal, a história do nosso filho, dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas que amamos, das pessoas com quem nós trabalhamos, das pessoas que convivem conosco. Minha decisão pode mudar a história. Só que essa mudança já está incluída, considerada, vista, apreendida do conhecimento de Deus desde toda a eternidade. Dom José, isso é um mistério. Claro que é. Eu estou falando aquilo que está ao meu alcance, mas não me peçam para aprofundar mais isto. Por quê? Porque falar da ciência de Deus, do conhecimento que Ele tem, não somente da minha vida, mas da vida de todos os seres humanos, de Adão até o último ser vivente, de cada acontecimento, tudo isso ser do conhecimento dele, com uma simplicidade tremenda, isso é muito para uma criatura humana, que, penso, não pode ir mais do que aquilo que eu estou ousando dizer. Estamos tratando de um mistério. Vale a pena, então, voltar de novo à expressão, aqui mesmo na Bíblia, a revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. É como se o livro do Apocalipse sintetizasse a história da humanidade toda, de João até o fim dos tempos, numa linguagem misteriosa, cifrada, cheia de símbolos, os acontecimentos dramáticos e também jubilosos do que está em andamento e do que ainda vem por aí. E reparem, a revelação de Jesus Cristo. É nosso Senhor Jesus Cristo quem revela para João por meio do anjo. Por isso vocês vão perceber Jesus falando muito no Apocalipse, porque é uma revelação dele. Não é tanto o Pai que fala. Vamos ver também o Espírito Santo falando. No final de cada carta, a cada igreja, a cada uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse, a última frase é: eis o que o Espírito diz às igrejas. Eis o que o Espírito diz. Mas o protagonista mais importante, aquele que vai revelando tudo a São João, é nosso Senhor Jesus Cristo. O servo João, todos vocês já sabem, nos 2 últimos encontros nós falamos, trata-se do apóstolo e evangelista João, autor do Evangelho segundo João, da primeira carta de João, da segunda carta de João e da terceira carta de João. Uma última palavra tenho a dizer sobre o anjo, por meio do seu anjo. Esse anjo no Apocalipse, ele não tem nome, se bem que no capítulo 12 do Apocalipse, um anjo vai ser nomeado, e nós já sabemos qual é a grande personagem, o grande adversário de Satanás, aquele que é o príncipe das milícias celestes. Ele é citado no Novo Testamento, no Apocalipse, e depois nós veremos na carta de São Judas. Pois bem, então, o arcanjo Miguel. Mas esse anjo do versículo 1 não é nomeado. Qual é a finalidade dos anjos no livro do Apocalipse? Mostrar as imagens ao vidente, a São João, para garantir que aquela visão que ele está tendo no êxtase que ele experimentou em Patmos não é alucinação humana, mas é obra de Deus. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos do Apocalipse para vermos o anjo dialogando com São João. Capítulo 4, versículo 1. Depois disso, tive uma visão,
Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui, e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Pule para o capítulo 10, versículos de 1 a 2. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com um arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Capítulo 17, e aí nós terminamos, porque as outras citações, que são muitas, não convém citá-las. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. Então reparem, São João é como que conduzido no êxtase dele por esses anjos. Eles vão falando, vão levando São João de um canto para o outro e vão mostrando as coisas, os fenômenos, as personagens, as figuras monstruosas, as realidades terríveis e também as bonitas que estão acontecendo e que vão acontecer. Bem, terminamos o primeiro versículo. Depois vocês vão me dizer se está bem mastigadinho, se está devagar demais. E se devagar demais, nesse caso, vamos estudar o Apocalipse em 10 anos ou 15 anos. Isso se muitos de nós não partirem para a eternidade. Bem, versículo 1. Alguma dúvida? Pulemos agora para o versículo 2, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Quem é que atesta? São João. Atesta o livro como palavra de Deus, portanto inspirada. Não é palavra dele, não é invenção dele, não é o discurso dele. Ele viu e de alguma forma colocou por escrito. Palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. O Apocalipse é principalmente a interpretação da pessoa e da obra de Jesus. Jesus é chamado no Apocalipse testemunha fiel e também fiel e verdadeiro. Para nós, portanto, tudo que está no Apocalipse veio dos lábios de Jesus. São palavras, são narrativas do próprio Jesus. Ora, é o próprio Jesus que fala. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Aí é o próprio Jesus que está falando. Outra hora não é Jesus, mas os anjos. O anjo conduz, o anjo mostra. Ordinariamente é Jesus, mas às vezes é um anjo de Jesus. E veremos quantos anjos são esses e o que cada um vai falar. Vejamos como Jesus é chamado no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Testemunha fiel. Ora, uma testemunha, quando ela é fiel, o testemunho dela é digno de credibilidade. Jesus é a verdade, o que ele diz é verdade. Isso é o suficiente para dizer: todo o Apocalipse é expressão da vontade, da palavra fiel de Jesus. Vejamos agora no capítulo 19, Jesus sendo chamado de fiel e verdadeiro, para insistir nessa ideia da veracidade de tudo que está no Apocalipse. Porque o Apocalipse é todo veraz, é todo verdadeiro? Porque procede dessa pessoa. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Está aqui uma imagem muito sugestiva que é pouco conhecida de Jesus. Jesus montado num cavalo. E outra, Jesus guerreiro. Já repararam? De novo?
Eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que julga e guerreia. Jesus, o nosso guerreiro. Muito bem. Jesus pode dar testemunho fidedigno da palavra de Deus porque conhece o Pai. Por que o testemunho de Jesus é verdadeiro? Ele disse no capítulo 11 de São Mateus, versículo 27, vamos dar uma olhada. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Muito bem. No versículo 3, pulemos agora para o versículo 3, nós temos algo surpreendente para quem acha que o Apocalipse é um livro que fala de tristeza. Reparem como ele começa. É um livro de felicidade. A visão do Apocalipse é extremamente otimista acerca da história. Ele não foi redigido para assustar as pessoas. Ele não nega. Antes descreve com toda a crueza as desgraças, os dramas, as dificuldades, as tentações, as abominações, as maquinações de Satanás, o sofrimento dos cristãos. Tudo isso é muito pé no chão. Mas no começo, ele prorrompe um júbilo de felicidade, tranquilizando os seus leitores. É a primeira bem-aventurança, é a primeira felicidade, é o primeiro macarismo, makarios em grego, significa felicidade. Macarismo, ou macaraísmo, o mais conhecido é o macarismo em português, é uma bem-aventurança, é um desejo de felicidade. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. É um livro de consolação, é um livro de felicidade. São palavras que fazem lembrar a promessa de Jesus. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 28. E com esse texto, a gente vai perceber que São João tinha em mente o que Jesus lhe disse. Ele foi testemunha ocular e auricular, evidentemente, dessa afirmação que está em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, São João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, voltem para o texto, como que está quase repetindo as palavras de Jesus. Aliás, é curioso como no Apocalipse existem 7 bem-aventuranças. Vocês se lembram do encontro anterior, em que nós falamos da simbologia dos números no Apocalipse. O Apocalipse trabalha sempre com números. E um dos números muito caros a São João é o número 7. Depois vamos ver o número 12, o número 144, que é 12 vezes 12, o número 1000, 144.000, enfim, uma mulher coroada de 12 estrelas, não é? Tendo a lua debaixo dos pés, Apocalipse capítulo 12. Mas o número 7 é particularmente caro para São João. Depois nós vamos estudar as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas e as 7 bem-aventuranças. 7 desejos de felicidade. Vamos ver um por um. Já vimos o primeiro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vamos agora ao capítulo 14. Versículo 3. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos.
Ninguém podia aprender esse cântico a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia, repare o feliz. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Capítulo 19, versículo 9. Ele me diz então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus. Essa bem-aventurança aqui é tão importante que ela é citada na missa. Lembram dessa frase? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, ou para o banquete nupcial do Cordeiro. Essa frase é tirada desse versículo. Depois, capítulo 20, versículo 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com Ele durante os 1000 anos. Então reparem que o Apocalipse, volta e meia, retoma a linguagem macárica. Macarismo é desejo de bem-aventurança. Macarios, felicidade. Feliz, ou então bem-aventurado. Felicidade é um tema caro para o autor do Apocalipse. Trata-se de um livro que exorta a felicidade, que deseja a felicidade. Feliz no Apocalipse é aquele que cumpre o que está nesses 7 versículos. Essa é a noção, esse é o conceito de felicidade. Quem é feliz? Basta ler esses 7 versículos e o Sermão da Montanha, e nós concluímos o que é felicidade para o cristão. Então, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, de 1 a 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, etc. Essas bem-aventuranças e também as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Pois bem, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. E finalmente, a 7ª bem-aventurança, o 7º macarismo, versículo 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Volte para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Você tem 10 segundos para ler o versículo. A respeito da expressão o tempo está próximo, do finalzinho do versículo 3, já falamos quando comentamos eis que venho em breve, portanto não precisa mais de comentário. O tempo está próximo, isto quer dizer, Jesus está vindo. Jesus está chegando. A ideia da proximidade é muito cara para o Apocalipse. Ela aparece pelo menos 6 vezes. Vamos ver essa expressão, o tempo está próximo, em alguns versículos. Veja agora, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ei-lo que vem com as nuvens. Vocês já repararam, vejam esse versículo, como foi que Jesus subiu ao céu? Ele se ausentou porque entrou nas nuvens. O que os anjos disseram, homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, virá em breve. E de fato, o Apocalipse diz no versículo 7, ei-lo que vem com as
nas nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. É uma ideia da proximidade. Ele vem em breve. Não tardará. Está chegando. A sua segunda vinda é iminente. A qualquer momento. Capítulo 3, versículo 11. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho em breve. O autor do Apocalipse insiste muito nisto. E as últimas 3 recordações da vinda breve de Jesus aparecem no capítulo 22, que é o último capítulo. Vamos dar uma olhada. 3 vezes no último capítulo aparece esta convicção. Versículo 10, disse ele ainda: não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. Versículo 12, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Outra ideia muito cara ao Apocalipse. Ele está chegando, vai recompensar a cada um de acordo com as suas obras. E no versículo 20, aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. E é curioso, a Bíblia termina pedindo a Jesus que venha logo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito do versículo 3. Vamos imediatamente para o versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Primeiro, já sabemos quem é João. Não precisamos mais comentar sobre ele. Agora vamos dizer alguma coisa sobre as 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas são citadas no versículo 11. Vamos ver o versículo 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos repetir em voz alta? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que 7, Dom José? Por que não menos e por que não mais? Primeiro vamos ver 7 e depois por que não menos e não mais. São João tinha a intenção de situar os destinatários no complexo bem mais amplo do seu livro. É verdade que na Ásia, naquele tempo, havia mais igrejas do que 7. Troade, Mileto. Nós vamos ver algumas que são citadas, inclusive, por São Paulo e nos Atos dos Apóstolos por São Lucas. Mas ele quis 7 para dar uma conotação. Lembrem-se que o número 7 significa plenitude, significa totalidade, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana. Dá uma ideia de totalidade, uma ideia de universalidade, uma ideia de uma realidade completa, acabada. E, nesse sentido, ele encaixa, por assim dizer, as igrejas nessa dinâmica dos 7 selos, 7 cartas, 7 trombetas, 7 taças. 7 desempenha no Apocalipse o mesmo papel que a planta
da construção de um prédio. A estrutura do Apocalipse é septenária. Nós vimos isso no encontro anterior, capítulos de 6 até o começo do capítulo 8, 7 selos. Capítulos de 2 a 3, 7 cartas. 7 trombetas, dos capítulos 8 a 11. E 7 taças, dos capítulos 15 do capítulo 15 ao capítulo 16. Então é uma estrutura, digamos assim, bem linear, bem simétrica. É um livro bem estruturado, um livro bem planejado. Ele tem uma arquitetura, podemos até dizer, ele tem uma planta baixa muito definida. Por isso, 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 salas, 7 taças, 7 taças. Qual é o sentido simbólico das 7 igrejas? Eu penso que eu já falei ainda há pouco. É um sinal de uma realidade acabada, no sentido de concluída, está pronta. O sentido de totalidade, de plenitude. 7 é o número de todos os dons, 7 é o número de todos os sacramentos, 7 é o número de todos os dias da semana, que culminam no 7º dia, que é o primeiro dia da semana, no 8º dia, que é o primeiro dia da semana. 7º é o dia do repouso, o dia do descanso, o dia em que o Senhor concluiu a sua obra no livro do Gênesis. Criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Ideia de totalidade, de plenitude, de conclusão de uma era, de um trabalho, de uma atividade, ou até, num certo sentido, de toda a história. Trata-se, e aí, aqui está o porquê do número 7, 7 igrejas, da totalidade da igreja de Jesus Cristo na Ásia e no mundo todo. É a igreja, com A craseado, a igreja de toda parte, de todos os tempos, que se dirige este livro. Então, nesse sentido, tudo o que é dito a essas igrejas vale para nós. Pensemos, por exemplo, na séria advertência da igreja de Laodiceia. Vamos dar uma olhada nos versículos de 15 a 17. A 16, perdão. Aqui é uma coisa curiosa. Meu professor de Bíblia, que Deus o tenha na glória, ao recordar esse texto, ele disse: vocês nunca esqueçam de algo que é de extrema importância para nós. Jesus vomitando, o vômito de Jesus. Eu disse: o quê? Jesus vomitando? Sim, Jesus vomitando na Bíblia. Vamos ver Jesus vomitando na Bíblia. E tem mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. É Jesus que está falando. Qual era o problema da comunidade de Laodiceia? Tibieza, indiferença. Hoje nós diríamos claudicância. Ou, numa linguagem mais jovem, mais compreensível aos nossos jovens, ao nosso homem atual, é um fulano que não dá a mínima, não leva a sério a sua religião. É um catolicismo frio, é um segmento de Jesus que nem é frio nem é quente, é morno. Vocês sabem qual é o papel de água morna na nossa boca? Serve apenas para saculejar, depois joga fora. Porque se fosse fria, você podia tomar água gelada, um chá gelado, refrigerante, uísque, uma cerveja, sei lá. E se é quente, é um chá, é um café, é até gostoso. Pois bem, na nossa cultura, nós associamos café à quentura e refrigerante à frieza. Mas uma coisa morna não agrada a ninguém, nem a Jesus. É esse estado de mornidão, com o perdão da palavra, moral. Fulano que acenou a vela para Deus, outra para o diabo, aquele cristianismo aguado, insípido, enfim, insosso,
aquela coisa que ninguém sabe exatamente o que é em cima do muro. Estou para vomitar-te da minha boca. Isto é, eu vou excluir você do meu convívio, porque você não se decide. Oxalá fosses frio ou quente, diz o texto. De novo, oxalá fosses frio ou quente. Frio, eu não dou a mínima para Jesus. Quente, eu dou tudo por ele. Mas Dom José, Jesus está dizendo, oxalá fosses frio. Jesus não quer dizer que está desejando que nós sejamos maus. Jesus quer que nós tomemos uma decisão. Nós tomemos uma decisão, ou a favor dele ou contra ele. O que não pode é você ficar indeciso. Ora, você demonstra ser a favor dele, na missa, conversa, comunga, enfim. E ora, você vive como se ele não existisse, você age como um pagão. É morno. Evidentemente que a comunidade de Laodiceia tinha essa dificuldade. Era uma comunidade morna. Era uma comunidade insípida. Evidentemente que esse risco, que esse perigo existe nos dias de hoje para todas as comunidades, para todas as dioceses, para todas as paróquias. Logo, é um texto que se aplica a cada um de nós. Se era um problema da igreja de Laodiceia, é um problema que perdura hoje. Porque laxismo, lassidão, porque falta de seriedade com a fé, porque tibieza, porque mornidão, é um perigo para cada um de nós em particular, e é um perigo para toda a comunidade paroquial ou diocesana. Então, nesse sentido, as cartas que o Senhor quis que São João escrevesse às 7 igrejas, são cartas para eles, daquele tempo, e cartas para cada um de nós. Seja em âmbito pessoal, e quem se encaixa nessa condição, eu estou muito morno diante de Deus. Mas eu não me defino. Eu estou em cima do muro, fascinado pelas coisas do mundo, seduzido por Satanás, mas também Jesus me fascina. E isso acaba provocando uma indecisão no meu coração. Eu estou uma pessoa morna. Eu nem sou fria, nem quente. E essa advertência então vem de Jesus. Está morno? Vou vomitar você da minha boca. É curioso, a gente vendo Jesus prometendo nos vomitar. O vômito de Jesus Cristo é algo assustador. Mas é uma promessa para quem não opta, para quem não toma uma decisão. Não, eu quero ser frio, isto é, contra Jesus. Pronto, pelo menos já está decidido, estou no inferno. Ou sou um sério candidato a ele. Não, para o inferno eu não quero ir, mas também não quero deixar o mundo. Não, Jesus é maravilhoso, a missa, a homilia, a pregação, os encontros, enfim, a leitura da Bíblia, mas também me fascinam isso. Mornidão é? Se prepare que vem vômito por aí. O que é o vômito do ponto de vista médico? O vômito é uma reação do organismo, que tem muitas causas, que leva o organismo a colocar para fora aquilo que ele considera indesejado, não apropriado. Isso pode ser por náusea, por tontura, ou por repugnância, por medo, tem pessoas que quando sentem raiva, vomitam, enfim, ou porque o estômago está vazio, porque está cheio demais. As causas são muitas, mas fundamentalmente é colocar para fora aquilo que o organismo não quer mais. Isto é, eu não quero isso dentro de mim. Chega, saia. O vômito de Jesus Cristo. Misericórdia. Né? Pois bem, isso para mostrarmos o sentido simbólico do número 7. Os 7 espíritos que estão diante do trono. Quem são esses 7 espíritos? Vamos primeiro ao Apocalipse. Voltemos ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Alguns pensam que esses 7 espíritos são 7 anjos. Chegou-se a afirmar que esses 7 espíritos seriam os 7 dons do Espírito Santo.
Qual é a interpretação para esses 7 espíritos? Onde está a explicação para essa expressão? Vamos a Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui já estamos quase compreendendo o que significam os 7 Espíritos. Mas o Espírito Santo não é o único Espírito do Pai e do Filho? Matou a charada. Esses 7 Espíritos são o Espírito dos 7 dons. Ou os 7 dons do único Espírito de Deus. Reparem que um versículo ajuda a explicar o outro. Leiamos de novo Apocalipse 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito septiforme, o Espírito dos 7 dons. Vejamos agora capítulo 5, versículo 6. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A conclusão já apareceu. Os 7 Espíritos de Deus são a plenitude do Espírito, ou seja, a realização perfeita dos seus dons, sem medida, porque 7 é número da perfeição, e sem limites. Quem lembra da profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 2, vamos dar uma olhada. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Na tradução Vulgata desse texto, São Jerônimo colocou mais um dom, o dom da piedade, que é, por assim dizer, um prolongamento do dom do temor do Senhor. Então, esse Espírito Santo, que repousaria no Messias, e temos o cumprimento disso quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, quando sobre ele repousou o Espírito Santo em forma de pomba, temos, pelo menos visualmente, mas também concretamente, o cumprimento desta profecia. Jesus é o Messias em quem repousa, em quem habita o Espírito dos 7 dons. Então, o Espírito, em sua plenitude, na totalidade dos seus dons, é o que significa os 7 Espíritos de Deus. É o mesmo Espírito que também fez ouvir a palavra do Senhor Jesus nas 7 igrejas. Reparem agora, e com isso nós terminamos o nosso encontro de hoje, 7 igrejas, 7 cartas, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 afirmações do Espírito Santo. No finalzinho de cada carta, que São João escreve a cada igreja do Apocalipse, quem termina falando, quem fala por último, é o Espírito Santo. Vamos dar uma olhada, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. O Espírito Santo falando. Pule agora para o final, versículo 11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 vezes. Grave. Pule agora para o versículo 17. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece senão aquele que o receber. 3 vezes. Pule agora para o versículo 29. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No finalzinho da mensagem à igreja de Tiatira, 4 vezes. Agora a mensagem a Sardes, capítulo 3, versículo 5, 6.
Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 5 vezes. No final da mensagem à Laodiceia, a Filadélfia, capítulo 3, versículo 13. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 6 vezes. E a 7ª vez, no final da mensagem à Laodiceia, capítulo 3, versículo 22. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, os 7 Espíritos é o Espírito dos 7 dons. É o Espírito que fala 7 vezes. É o Espírito da perfeição, da plenitude, da abundância dos dons. Próximo, dona Rosinha? Não. Aqui fica para o encontro seguinte. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reparem que coisa impressionante. Desfrutamos 1 hora para comentar 4 versículos. Deus seja louvado. Boa noite.